Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBOCM. Eu sou Guilherme Brito e nesse podcast, Oracle Multitenant, a gente fala sobre temas da prova de certificação e temas também do dia a dia de quem trabalha com banco de dados Oracle, de quem trabalha com projetos que utiliza a arquitetura Multitenant. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quando colocar em modo read-write o PDB-Seed. Vocês vão entender um pouquinho o que é esse PDB-Seed, quais são os benefícios do PDB-Seed e, de fato, quais são as boas práticas para você poder gerenciar esse PDB-Seed. E eu estou aqui com o Thiago para fazer esse bate-papo. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme. Contigo? Por aqui tudo certo. Vamos lá, meu irmão, falar um pouquinho sobre Multitenant. A gente fez até uma imersão agora esse ano, no mês de janeiro. Muitas pessoas ali têm dúvidas sobre isso, né, cara? Querendo ou não, Multitenant é uma realidade já de muitas empresas que estão atualizadas. Multitenant é um tema muito importante quando se fala de consolidação, tem muitos benefícios, né? E vamos dar uma introdução aí, cara. Talvez algumas pessoas chegaram aqui nesse podcast e não sabem nem o que é isso. O que é essa arquitetura Multitenant? Legal. Então, nós vínhamos até a versão 11G do nosso banco de dados Oracle com uma arquitetura que hoje nós a chamamos de não CDB, ou seja, não Container Database. E a partir da versão 12 do nosso banco, nós tivemos a introdução dessa arquitetura Multitenant. Até então, né, até a nossa versão atual, a 19C, nós temos essa possibilidade de manter o nosso banco naquela arquitetura antiga não CDB e na Multitenant. Qual que é a diferença entre as duas? As Multitenant ou CDB, né, significa Container Database, ou seja, o nosso banco de dados agora é um grande container que dentro deles existem diversos containers menores. Então você tem obrigatoriamente 2 containers no momento da criação do seu banco, o CDB root e o PDB seed, e você pode criar ali dentro diversos outros containers que nós chamamos de PDBs, os Pluggable Databases, que são nada mais que bancos de dados plugáveis. Ali dentro, a aplicação vai enxergar esse PDB como um database separado, e ali dentro você terá seus usuários, seus esquemas, tablespaces próprias daquele PDB, e você consegue apontar, por exemplo, uma aplicação de vendas para um PDB específico e dentro do mesmo banco de dados CDB, em outro PDB, uma aplicação DRH. Então você ganha muito mais agilidade, porque quando você for atualizar a sua aplicação DRH, você vai apenas deixar aquele PDB do RH offline. Quando você for atualizar ou fazer alguma outra manutenção na sua aplicação de vendas, você vai deixar apenas aquele PDB indisponível. Então, um não vai afetar a disponibilidade do outro. Muito bom, Thiago, muito bom. Legal aí um pouquinho a gente revisar o que é essa introdução do que é a arquitetura Multitenant. E acho que tem alguns benefícios ali importantes que a gente pode citar, né, cara? Consolidação. O PDB ele é muito utilizado para consolidação, economia de recursos, né, consequentemente, porque antes na arquitetura tradicional você tinha várias instâncias, tinha que subir várias locações de memória, agora você sobe uma instância só e lá dentro você tem vários CDBs. Uma administração até mais simplificada. A gente que faz as atividades ali do dia a dia, né, cara, de administração, a gente vê o quanto que na arquitetura tradicional você fazia isso com muito mais tempo, né, cara? Isso era ter que fazer uma réplica desse banco, cara. Hoje, com o PDB, se torna muito mais rápido, entre outras atividades. O provisionamento rápido, que você subir uma instância nova do zero, ela é muito mais lenta do que simplesmente subir um PDB. E entre outros, né, cara, migração e movimentação com flexibilidade, uma atualização, até mesmo na área de aplicação de patches, tem várias vantagens e vários benefícios, né, cara, que traz sendo uma arquitetura muito mais eficiente, muito mais moderna, né? Exatamente. Então, nesse cenário que eu dei, né, do RH e do vendas, talvez algumas pessoas que estão nos assistindo pensam, mas Thiago, mesmo na arquitetura não CDB, eu não colocava os dois no mesmo banco, não faz sentido. Mas você ocupava muito mais memória, porque cada banco tinha sua própria instância para rodar aquelas aplicações e isso acaba consumindo mais recurso. Quando você centraliza esses dois bancos como PDBs dentro de um mesmo banco, você tem uma eficiência na sua memória. Então, digamos que cada um usasse 10 gigas, né, numa arquitetura não CDB.
Com você juntando eles, inicialmente pode-se pensar que eu preciso de 20 gigas, mas não necessariamente. Dentro da arquitetura multitenant, você tem o Resource Manager, que você consegue identificar quais são os PDBs prioritários para recebimento dos recursos, quantas fatias cada um vai ter. Então, muitas vezes essas aplicações não vão ter uma grande usabilidade, digamos assim, né? A ocupação de recursos dela não se dará no mesmo momento. Então, o RH, digamos, de manhã é o gargalo de recursos dela, e a vendas é no final do dia. Então, você consegue priorizar recursos de manhã para aquele PDB que utiliza mais recursos e à tarde para aquele que utiliza mais recursos à tarde. Então, você consegue ter uma gerenciabilidade muito maior. E, nesse caso, você acaba economizando recurso. Outro ponto bastante interessante dessa arquitetura, nós sabemos que no dia a dia nós temos ali os bancos produtivo, desenvolvimento, QA, e a cada semana, geralmente, tem rotinas diárias de refresh desses nossos bancos, né, de QA e desenvolvimento, porque eles têm ali os dados mais atuais. E dentro de uma arquitetura não CDB, geralmente essa prática ela se estendia por mais tempo, fazer a cada mês ou a cada 2 semanas, porque é um processo bastante demorado, né? Você precisa fazer ali uma virada com RMAN, às vezes, com Datapump, e com a arquitetura multitenant isso foi muito mais simplificado. Você consegue fazer um clone do PDB via DB-Link, ou você pode desplugar, plugar, criar um PDB no seu ambiente de desenvolvimento ou que é através do snapshot do seu PDB. Então, existem N formas de fazer essa tarefa do refresh, que antes, na antiga arquitetura, era muito demorada, de uma maneira muito mais ágil. Né? Então, você tem várias opções, se abre um leque de possibilidades nessa nova arquitetura. Muito bom. Se você está vendo esse podcast aqui e está procurando alguma empresa para executar esse tipo de serviço para você, nós temos uma área de consultoria hoje, nós temos um time de consultores que a gente consegue executar esse tipo de projeto com você e fazer junto com vocês dentro da sua empresa, tá? Então, se você tem esse tipo de demanda, está numa versão antiga ainda, precisa migrar para o Oracle 19c, quer colocar numa arquitetura mais moderna, numa arquitetura multitenant, cara, esse é um projeto muito interessante que a gente pode ajudar muito a sua empresa, a gente tem ajudado outras empresas com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de acompanhamento, né? Então, a nossa consultoria é o nível mais próximo de acesso que você pode ter os nossos consultores dentro da sua empresa para a gente poder executar esse projeto juntamente com você e, no final, ainda trazer um relatório um planejamento, né, de como você pode fazer isso com menos riscos de forma mais eficiente. Então, é legal a gente poder abrir esse parênteses aqui, porque se você está precisando de ajuda, muitas vezes você não quer aprender a fazer e não quer executar. Você quer contratar alguma empresa que faça isso. Hoje nós conseguimos te ajudar nesse tipo de solução também. E aí, Thiago, vamos lá, dando sequência aqui, a gente já falou um pouquinho sobre a questão de como que funciona a arquitetura e tudo mais. Agora vamos dar uma introdução aqui, cara, sobre o PDB-Seed especificamente, né, cara? Se você quiser até compartilhar a tela aí para mostrar um pouquinho como que funciona. Legal, então... É uma dúvida muito comum, cara, esse lance de colocar em read-write o PDB-Seed. Vamos explicar isso aí de uma vez por todas. Certo, então vamos lá. Quando você cria o seu container database, um banco Oracle na arquitetura multitenant, você tem 2 containers que vêm por padrão nesse banco. O nosso CDB root, que é a nossa base para os PDBs. Então, uma analogia bem bacana que eu gosto de fazer, eu gosto sempre de trazer as analogias para que o tema fique mais digerível. Então, pensa nesse CDB root como se fosse aqueles hubs do USB que você estende o tamanho ali do USB que você tem no seu computador. Então, ali é a reguinha que vão ser encaixados outros pendrives. E esses pendrives nada mais são do que os nossos PDBs. Então, o CDB root é essa reguinha, ele vem já com um pendrivezinho ali encaixado, que é o nosso PDB seed, o mais à esquerda aqui. Esse PDB seed, ele é criado por padrão, porque ele é uma matriz, um template, para os demais PDBs que serão criados nesse banco. Então, caso eu não especifique no momento da criação que esse PDB, por exemplo, será criado a partir de um PDB externo,
ou criado a partir do clone de um PDB já existente, ele irá utilizar o PDB seed como base, como um template. Ele é um PDB, um container, que roda sempre em modo read-only por padrão, justamente pelo fato dele ser um template. Então, vem a dúvida: posso abrir esse PDB em modo read-write? E a resposta é sim, você pode. E quando você faz isso? Que foi a dúvida do nosso aluno. Então, quando você faz isso? Você vai fazer isso quando você quer criar objetos dentro do seu PDB seed, que posteriormente serão replicados para os novos PDBs criados. E por que você deseja fazer isso? Né? Para aumentar ali a velocidade na criação do seu PDB. Então, digamos que você está num container database onde todos os PDBs precisam ter determinadas tabelas, índices, procedures, triggers. Você vai realizar a criação disso tudo dentro do PDB seed, depois vai deixá-lo em modo Open Read Only novamente, e todos os PDBs criados posteriormente terão todos aqueles objetos que você criou no PDB seed. Então, ele serve de matriz, de template, para que você faça essa replicação. Que legal, cara. Então dá para você criar o seu template nos padrões que a sua empresa ali já precisa para algum determinado tipo de demanda, né? Exatamente. E isso aqui é um grande diferencial, comparado com a arquitetura não CDB, onde para cada criação você precisaria, né, refazer tudo, depois talvez importar um dump ou rodar um duplicate, que vai utilizar muito mais recurso computacional, como CPU, memória. Você faz essa simples operação e você, com muito menos recurso e muito menos tempo, consegue esse resultado dentro da arquitetura multitenant. Muito bom. E, pessoal, tem várias vantagens, né, de você ter um PDB seed, incluindo a economia de espaço em disco, né, porque você tem esse modelo próprio ali, padronização e consistência, né, então você consegue ter essa padronização, agilidade na implantação, né, você não precisa rodar esse script em cada banco, você tem um template específico, você já pode deixar isso aí meio que pronto. Redução de erros, né, cara, a gente sabe que o erro humano acontece, muitas vezes na hora de executar o cara esqueceu de rodar alguma coisa. Cara, já deixa isso padronizado para evitar até mesmo erro. Facilidade na manutenção, flexibilidade e personalização. Então, tem vários pontos ali que são muito positivos quando se fala do PDB seed. E se você realmente souber, pessoal, executar esse tipo de atividade, cara, isso ajuda bastante. Agora, quem faz parte dos nossos programas hoje, do nosso bootcamp de multitenant, dos nossos programas de treinamentos do OCP e da mentoria, tem acesso a um treinamento completo só de multitenant que te mostra como que você consegue fazer esse tipo de atividade, dominar o PDB seed, entender esses conceitos na prática com muita mão na massa. Tiago, o PDB seed cai dentro também da prova da certificação, cara? Cai bastante até, porque a arquitetura multitenant, um dos grandes pontos dela é realmente ter essa matriz, né, esse template, você ter a agilidade dessa criação. E existem casos que ali dentro da prova de certificação da 110083, que é onde esse tópico é abordado, que o PDB seed cai, né? Então, alguns fatores como a abertura dele, alguns fatores de duplicação dele, se você consegue ou não realizar o drop, coisa que você não consegue fazer, justamente por ele ser esse template. Então, existem alguns tópicos que você precisa estar bem atento quanto a esse assunto, né? Algumas questões ali dentro da prova que abordam esse tema em específico. Legal, show de bola. Tiago, tem uma dúvida aqui do Bruno Amoedo. Eu lembro que você gravou uma aula recentemente sobre isso. Eu acho que talvez você possa contribuir um pouco sobre esse tema. Fala um pouco sobre Container Map e um caso real de aplicabilidade dela. Legal. Então, contextualizar aqui bem rapidamente, de uma forma um pouquinho mais abrangente. O Container Map nada mais é do que uma tabela que você vai criar ali algumas partições a nível de Application Root, que é um tipo especial de PDB. Ele é como se fosse o CDB root que fica plugado dentro do CDB root como um PDB e ele suporta a criação de mais PDBs abaixo dele. Então, você cria dentro desse PDB Application Root uma tabela particionada e cada partição dessa tabela tem ali o nome de um dos PDBs que está abaixo dele. Ela faz ali, você tem uma série de parametrizações, né, de Container Map,
e você nada mais faz do que utilizar essa tabela particionada como um mapeamento desses PDBs. O que isso quer dizer? Para cada tabela que tiver a coluna com o mesmo nome dessa tabela no application root, né, que tenha, por exemplo, fiz ali uma coluna, que é a minha chave de partição de países. Esses países, existe uma lista deles nesse particionamento, você cria ali, por exemplo, um particionamento por lista, e você tem ali os PDBs da Ásia, da Europa, da América do Sul, e na lista do particionamento você vai adicionar. Então, na Europa eu quero Alemanha, eu quero Espanha, eu quero França. Na Ásia eu quero Japão, eu quero China. Na América do Sul eu quero Brasil, Colômbia, Equador. E depois, dentro de cada um dos PDBs, você tem tabelas que vão ter essa informação. Você vai ter uma coluna lá de países. E para que serve o Container Map? Para que você não possa realizar a inserção, por exemplo, de um registro Alemanha no PDB da América. Então, você faz essa restrição da inserção. Então, naquele PDB, você não consegue inserir esse registro. Então, serve para você criar essas restrições quanto a PDBs. Então, digamos que eu tenha vendas, eu tenho um PDB ali para cada região do país. Então, não quero que as vendas da minha região norte sejam inseridas na mesma região sul. Por que eu faria isso, Thiago? Não faz sentido. Faz sentido quando você tem uma aplicação gigantesca. Imagina uma grande empresa que faz vendas, que cada região tem teras de informação. Você vai querer segregar esses dados. Então você cria essas regras para que, quando a inserção for feita, seja feita naquele PDB específico. Essa regra geralmente fica na aplicação. Porém, se alguém tentar realizar essa inserção dentro daquele PDB norte, com uma região sul, centro-oeste, ele não conseguirá. Isso vai manter essa compartimentalização dos dados. Então, você consegue segregá-los através dos application containers com a utilização do Container Map. Show de bola, muito bom, Thiago. Pessoal, isso aí que a gente queria trazer aí sobre a questão do PDB Seed. A gente vê que é uma dúvida muito comum, inclusive foi uma dúvida aí de um dos nossos alunos. A gente gosta realmente de trazer esses temas para contextualizar, para mostrar os benefícios, mostrar a aplicação e tirar essas dúvidas para que a gente consiga cada vez mais poder utilizar essas técnicas que caem dentro da prova de certificação, como que você pode utilizar isso no dia a dia. Não adianta você ter o conhecimento teórico se você não sabe como aplicá-lo. Então, por isso que a gente realmente traz esse contexto de prática, de mão na massa, para que você realmente consiga ajudar cada vez mais os projetos com seus conhecimentos. Thiago, mais alguma coisa aí, cara? A questão do PDB Seed? Não, acredito que nós conseguimos dar uma boa resposta, né? Exemplificamos aqui, mostramos ali o contexto, então acredito que ficou bem explicado. Show de bola. Pessoal, lembrando que essa experiência aqui vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Thiago, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.